Cada cidade que a gente vive nos permite fazer novas descobertas. Descobertas sobre o que nós próprios somos, sobre as potencialidades que possuímos, as nossas capacidades e possibilidades, e também descobertas que dizem respeito ao universo da cidade que a gente começa a perceber, começa a dar conta, começa a investigar, começa a explorar. O jornalista Luciano Correia nos fala aqui de 3 diferentes experiências de cidade. Nos fala da cidade de Havana, onde foi fazer um curso de especialização, já jornalista, já profissional, já dono do próprio nariz, e estudou economia e política da América Latina num programa organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é uma instituição da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e conveniado com a Universidade de Havana. Flaxo Havana ofereceram o curso de Economia e Política da América Latina. E isso possibilitou a Luciano Correia morar na capital cubana durante alguns meses. Correia nos fala do que foi a grande experiência de sair da cidade de Itabaiana, onde passou os primeiros anos da adolescência e o início da juventude, para morar em Aracaju quando ingressou na Universidade Federal de Sergipe e se transformou em estudante de engenharia química. Por fim, Correia nos fala de experiências culturais que viveu na cidade de Salvador, na Bahia, onde foi estudante de jornalismo. Vamos ouvir o relato do jornalista Luciano Correia. Quando eu era uma experiência acadêmica para um não acadêmico, você fez esse mesmo curso antes de mim, mas você já era formatado, você já era professor, né? Você já fala essa linguagem da academia há muito tempo, desde rapazinho. Eu não, eu era jornalista e só. Né? Eu fui entrar de fato na academia quando entrei no mestrado. Então eu fiz esse curso de especialização em Economia e Política da América Latina, chama-se Economia e Desenvolvimento de Latinoamérica, como uma experiência, como um jornalista que estava buscando, né, uma pós-graduação. Após a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, de Fernando Henrique, dessa turma aí. Pois bem. Mas foi onde eu comecei a tomar conhecimento, né, dos procedimentos, da formatação acadêmica. Foi importante por isso, tanto que eu faço uma monografia depois, que, embora longe da linguagem acadêmica, né, estritamente, mas ela já é uma monografia de 26 páginas que eu faço sobre o meu trabalho. Eu lembro que muita gente fez da passagem quase que um passeio da presença, que acabou enrolando a entrega, não sei como se resolveram depois. Mas eu fiquei 3 meses, né, estudando, né, um pouco lendo, mas vivendo Havana, né, sobretudo vivendo Havana. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, uma época que eu me considerava uma pessoa de esquerda, que achava isso muito importante, que tinha apostava tudo naquele momento, né, nesses valores. Então era importante conhecer um país, né, um país latino-americano que fez sua revolução, né, há pouco tempo. Quando eu cheguei em Cuba, naqueles dias ali, naqueles meses ali, estavam sendo comemorados os 29 anos da Revolução. Era pouco tempo, né? E então tinha uma curiosidade, né? Cuba, além de tudo, exerce não só um fetiche. Então, assim, exerce um fetiche do ponto de vista cultural, né? A música de Cuba, o povo de Cuba, a dramaturgia de Cuba, tudo isso. Cuba sempre foi Então, e era a primeira vez que eu saía do Brasil, eu não sabia como era. Eu ficava pensando como é lá fora, como é a luz, como são as plantas, os cheiros, né? Como é que nos chegam, como serão as comidas, como serão as mulheres, como será tudo isso, né? O transporte público e tal.
Então, Havana foi um impacto extraordinário. Só que nos mandaram para um lugar, que é o lugar onde você estudou, inclusive, chamado Machurucuto, que é uma escola, um hotel-escola lá na periferia de Havana, 2 horas de Havana, muito longe, né? Para você chegar em Havana tinha que pegar 2 ônibus, né? Uma guagua, aquelas guaguas horrorosas, né? O transporte demorava uma infinidade, então ninguém ia porque voltava cansado, e ônibus poluído, né? Enfim. E aí houve uma rebelião no meu grupo, no meu grupo de colegas, né? Que então, a gente veio aqui estudar, mas estudar também a realidade cubana. A gente não vai ficar. Nós queremos ir para Havana. Aí cresceu esse movimento e de modo que a universidade não encontrou um lugar para a gente ficar, porque naquele momento Havana estava muito cheia de cursos. Era uma época que Cuba exercia esse fetiche ainda no mundo inteiro, muito cheio de cursos, de especializações disso. O país até hoje vive muito disso, de vender esses cursos em várias áreas, sobretudo no campo da medicina, né, da biotecnologia e tal. E não tinha lugar para ficar. E aí alguém lá, que eu não sei, disse, olha, tem uma perspectiva, o único jeito vai ser essa perspectiva aqui, eles ficarem num hotel. Como não teve nenhum outro lugar, veja, o improviso foi o Hotel Nacional de Havana, né? E aí eu fui morar no Hotel Nacional de Cuba, morei 3 meses naquele hotel, né? Uma experiência fantástica. Agora dormi de muita boemia, porque eu morava no único andar que tem balcão no prédio, que é o 7º andar, tem balcão tanto para o lado da Baía de Havana, quanto para o lado do Habana Libre, da Praça Copelli, ali, né? Da parte da cidade mesmo, né? As luzes de Havana. E eu morei nunca esqueço, no apartamento 759, com outro colega. Eu dividi com um querido amigo com quem eu me tornei, eu fiz uma amizade, dessas amizades de amigo e irmão, que você sabe bem, chamado Bolívar Espinosa, um nicaragüense com quem eu conversava muito sobre política, sobre a vida. Era uma figura um pouco mais velho do que eu. Eu tinha 29 anos aí, Carvalho, 28 anos, e o Bolívar tinha uns 35, mas é uma figura experiente, com uma base muito sólida. E, enfim, descobri, por exemplo, pela camareira que trabalhava no meu hotel, no meu quarto, fazia limpeza, porque eu estava sem trabalhar esse tempo todo, com cabelo grande, né, com meu cabelo preto, cacheado, deixei sem cortar muito tempão. E ela disse, olha, você parece muito com Glauber, porque Glauber era muito querido, né? Glauber era muito mais popular em Cuba do que aqui. Eu fui para um festival de cinema de Glauber lá, às noites, depois do curso, e era todo dia casa cheia. Eu assisti todos os filmes de Glauber Rocha. Eu nunca vi um evento do Brasil que ofertasse toda a cinematografia de Glauber Rocha, pois em Cuba eu assisti todos eles. E essa camareira, ela disse, olha, você parece muito com o Glauber, você lembra muito ele, no jeito, nas coisas de falar, e o cabelo, né, esse cabelo assim e tal, e ele morou nesse apartamento aqui, eu fazia aqui, e aí contou histórias, contou causos, né, da presença de Glauber em Havana, coisas engraçadas, né, loucuras. Glauber era indomável, né, Glauber tinha uma ligação muito forte com Cuba. Eu contei essa história uma vez, naquela caravana da cidadania, de 94, que Lula veio aqui em Canidé, ele percorreu o país, e em Sergipe ele passou em Canidé. Eu fui cobrir, não lembro, um jornal onde eu estava na época, eu fui cobrir para o veículo que eu trabalhava, e conversando com Zueni Ventura, eu tinha sabido que Zueni estava escrevendo, por uma notinha no Jornal do Brasil, que ele estava escrevendo um livro sobre Glauber, e eu ali com o Zueni e falei a ele, olha, Zueni. Aí ele, poxa, e tal, aí disse, maravilha, você me escreve. Aí escrevi para ele, contei algumas dessas histórias, e aí o Zueni me agradeceu. Eu tenho uma carta do Zueni aqui em casa, me agradecendo, as histórias que eram úteis, que ele ia usar, certamente, e tal. E aí anos depois, eu encontrei, nunca mais tive notícia, nem de Zueni, nem do livro, encontrei Zueni em um outro evento, contei essa história a ele, cadê o livro, Zueni? E aí ele disse, olha, você não acredita, eu naquela época, com o livro pronto, já revisando coisas finais, eu esqueci em um táxi, fiz de tudo, usei o jornal, usei todos os meios possíveis para o taxista me devolver, e eu nunca perdi o livro. Achei o curso um pouco fraco, né? Achei o curso, era um curso mais de propaganda, né? Primeiro porque não tinha professores de fora, eram professores todos cubanos. Era interessante porque tinha muita informação, então o cara vinha contar, por exemplo, falar da economia cubana, né? Desde o período colonial, né?
até aquele período ali, né, o desenvolvimento histórico, né, a Revolução, tudo isso era importante, eram informações importantes. Mas era muito propaganda também, né? Então é um aproveitamento relativo, né? Porque tinha uma coisa muito chapa branca demais. Embora eram professores bons, sérios, muito agradáveis, que se tornaram meus e nossos amigos também, né? Você deve lembrar de algum deles. Eu acho que o mais rico era a vivência na Universidade de Havana, os eventos, né? Por exemplo, tinha uma residência universitária que ficava em frente, e todas as sextas à noite tinha uma dança lá, um negócio, tocava lá umas rumbas, né? Vendiam uns tragos, né? Bem, a preços populares, né? Aqueles rums mais populares, e eu fiquei freguês desse negócio, conheci umas personagens muito interessantes ali do centro de Havana, estudantes da Universidade de Havana. Vamos lá, eu já falei do impacto que foi mudar de Macambira para Itabaiana, lá atrás, em 1971, de como Itabaiana representava naquele momento, né, uma cidade grande, né? Tanto que até hoje os itabaianenses falam assim, você vem da grande Itabaiana, né? Eu sou da grande Itabaiana. Aracaju também, né? Aracaju também não era uma metrópole. Veja, Aracaju de 1979 devia ter 200 e poucos mil habitantes, na cidade provinciana, sob vários aspectos, mas já era também a expansão dos meus limites, dos meus horizontes, sobretudo porque era uma universidade, e era uma universidade que eu frequentei no seu núcleo mais politizado, mais intelectualizado. Eu frequentei as rodas culturais, né, os grandes shows, esses artistas que aí estão nascendo, né, estavam nascendo, todos eles estavam despontando, né, para o teatro, né, o Emboaça surgindo, né, como uma coisa maravilhosa na cultura sergipana. E então Aracaju representou esse upgrade, né, embora fosse uma cidade ainda provinciana e tal. Mas foi também a primeira vez que eu passei a morar sozinho. Fui morar sozinho, né, morar numa república, ser dono de mim. Então veja, Carvalho, eu saí de Itabaiana para esse ambiente. Aracaju já representou esse upgrade, essa mudança nos meus horizontes, né? Porque trouxe tudo isso, trouxe a informação cultural. Eu passei a ter outro tipo de relação com a vida, né? Passei a ser um leitor mais assíduo, né? Passei a ter outro tipo de interesses. Estava ficando adulto, né? Porque eu passei para a UFES com 17 anos. Foi quando eu estava virando adulto ainda, as primeiras namoradas, tudo isso. Na Ivo do Prado, ali perto da Secretaria da Educação, onde morou, por exemplo, o nosso querido jornalista e publicitário Carlos Cauê. Cauê tem uma trajetória parecida. Ele também fez engenharia química e largou também no 5º período, como eu, para fazer jornalismo. O curso, embora eu esteja 1 ano ou 2 antes dele, acho que 1 ano, mas a gente ainda chegou a fazer disciplinas juntos, né? Contemporâneo, e morei na República, era meu amigão na República, né? Meu maior interlocutor na República. Também a primeira moradia dele foi lá, né? Cauê, e ele estava vindo de Maceió, né? Ele ficava muito sozinho aqui. Eu lembro que meu pai tinha uma relação com ele, assim, um pouco tomou ele como filho também, né? O Cauê, de vez em quando, nas conversas, lembra isso. Então, morei nessa República 2 anos e meio, né? Todo o período. Quando decidi, já escrevendo na Folha da Praia, já desencantado com os cursos, né, com os professores da engenharia química, que eu decido ir para a Bahia, aí eu começo a construir meu caminho e já aos poucos fui me despedindo de Aracaju. Então Salvador trouxe essa impressão maravilhosa toda, né? Salvador foi essa cidade que já era uma metrópole, né, de 1.800.000 habitantes por aí, mas era essa a população. Mas eu tinha a seguinte impressão de Salvador. Era uma cidade que falava uma linguagem mundial, né? Eu comprava os jornais que eu queria na banca do Campo Grande ou da Vitória mesmo, né? Eu lia o Pasquim sem atraso, toda semana eu era fanático pelo Pasquim, né? Fanático. Eu esperava a hora de ler Fausto Wolff, de ler Tasso de Castro, né? Essa turma no Pasquim.
Então Salvador trouxe tudo isso que eu já relatei aqui. Eu vou só resumir que era uma cidade que, embora tivesse 1.800.000 habitantes, mas eu tinha a impressão que dominava a cidade. Diferente de hoje, que quando a gente chega lá, diz, não, essa cidade ela é um monstro, ela é uma metrópole, né? Uma megalópole quase já, né? A gente eu não tenho domínio sobre ela, inclusive domínio de locomoção. Eu me perco hoje em Salvador. Tudo. Eu antes sabia tudo, andava de pé, de ônibus, não dirigia ainda, não tinha carro, mas sabia me locomover. E hoje não, né? Mas na época a gente chegava ali saía os estudantes que moravam em repúblicas ali na área central de Salvador, todos aqueles bairros perto, 2 de Julho, Garcia, Lavra Pelourinho, né? A própria Vitória, a Graça. Eles chegavam ali no Campo Grande, né, na sexta-feira à noite, sentávamos ali na escadaria do teatro do TCA, do Teatro Castro Alves, para saber onde tinha as festas do movimento estudantil, que era muito repetidamente, quase toda sexta, no Centro Acadêmico de Medicina, que era presidido pelo Jorge Sola, esse que é deputado federal, né, eu já era amigo da diretoria, de todo mundo lá, a gente tomava lá uns vinhos, ouvindo o rock brasileiro, que estava começando a se fixar, né, o rock do Inimigo do Reis, né, do Titãs, né, do Nenhum de Nós, né, de Lobão, né, de Cazuza, do Barão Vermelho, todos esses aí, esse rock brasileiro que começou a ganhar uma feição própria naquela quadra ali. E, enfim, eram festas maravilhosas que a gente conversava muito política, mas também curtia, bebia muito, namorava muito, né? Meus amigos fumavam lá um negócio, eu nunca gostei, mas achava muito bonito, inclusive. Não sei o que era. E assim, esses encontros na escadaria do TCA, né, me dava a impressão de uma Salvador que fala assim, não, hoje tem uma festa na Pituba. E a gente pegava um ônibus, a gente tinha meia passagem, tinha como deslocar para esses lugares e ia para Pituba para uma festa. Era uma cidade que era ao alcance dos nossos movimentos, né? Eu lembro que no dia que o filme The Wall, né, do Pink Floyd, chegou aqui, e você sabe que esse filme, originalmente, ele foi gravado, ele foi filmado, né, para usar a expressão da película, em película de 7,5, de 7 centímetros e meio. Né? Portanto, é 10 vezes mais do que 10 não, é menos, né? Mas é uma película muito maior do que o 35. É 35 para 70, é isso aí. 70 milímetros. 7 centímetros, portanto. E aí eu fui para a exibição de The Wall no único cinema de Salvador que tinha um projetor de 70 milímetros, que, curiosamente, não era de nenhum daqueles shoppings que estavam chegando em Salvador. Na época só tinha o Shopping Guatemi e o Itaigara, o shopping era uma coisa muito recente ainda, mas tinha os cinemas tradicionais do centro de Salvador, o Cine Tupi, o Cine Glauber Rocha, que era o antigo Guarani, né, ali em frente à estátua do Castro Alves. Tinha o Cine Tamoio, onde eu frequentei muito, passava filme pornô, né? Tinha o cinema da Biblioteca dos Bairristas, Cine Walter da Silveira, né? O Cine Excelsior, né? Os cinemas de Salvador aí. Não era nenhum deles. Era um cinema, que eu não lembro mais o nome, talvez seja Liberdade, porque se encontrava no bairro da Liberdade. Um bairro extremamente pobre, um bairro, falar de bairro negro em Salvador é redundante, né? Mas é um bairro de um percentual e de uma presença da cultura negra muito mais forte do que quase todos os outros bairros, até hoje, né? A Liberdade é um bairro que é centro efervescente dessa produção musical, enfim, da cultura negra, né? Afro-brasileira. E esse cinema lá da Liberdade era o único que passava. Então eu lembro que a gente foi em fila indiana, os meus colegas de comunicação, assistir The Wall, e foi um negócio, né? Aquela telona, aquele som, né? E, enfim, foi a Bahia que me trouxe isso. Daí eu me formo, volto para Aracaju, fico mais alguns anos aqui.